Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre moralidade e a potência de condicionamento via violência das religiões administrativas, beleza? Eu vou trazer essa provocação baseada no conceito de moralidade, que é o conjunto de noções, de atitudes e ações que ou mantém neutra ou evoluem a potência de valor de determinado grupo ou ambiente. Ou seja, conforme as pessoas vão agindo, vai se gerando um certo banco de memória sobre o que ajuda a sociedade e os indivíduos daquele ambiente a evoluírem a partir das ações de uma pessoa, e também o contrário, ações que geram prejuízos dentro de determinado ambiente. A moralidade ela é utilizada visando potência ou potencial de segurança. A moralidade, nos últimos anos, ela vem sendo combatida como algo ruim, só que ela não é algo ruim. Acredito que você já deva ter ouvido em algum podcast, em algum vídeo, a expressão sociedade de garantia, que é um conceito, é como se fosse uma evolução, é um fenômeno causado pela uma potência, digamos assim, de média para alta de moralidade. Sociedade de garantia, ela trazendo em efeitos práticos, é a liberação do indivíduo para se preocupar com outras coisas além da sua segurança. Aqui no Brasil, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente já tem que pensar que tem alguém de espreita que pode gerar algum prejuízo. Para você chegar nessa sociedade de garantia, você tem que contar que o outro indivíduo, que também faz parte do mesmo ambiente que você, não faça alguma merda que vá te prejudicar, a ponto de você deixar de fazer algo para se preocupar com algum imbecil. E obviamente, moralidade ela vem sendo estudada por ambos os polos das religiões administrativas, e é óbvio, tudo que é estudado pela política vai ter um uso social militar. As religiões administrativas, elas estão em guerra e, obviamente, qualquer função biológica humana será usada contra a outra parte do polo. E um fenômeno que vem surgindo dessa briga entre religiões administrativas é o do boneco de Judas. Não sei se você já participou ou se já viu, mas perto da Páscoa tem o linchamento do boneco de Judas, que é você fazer um boneco de pano e as pessoas ficam dando paulada, taca fogo em um boneco de pano. Só que trazendo isso para a sociedade, são pessoas que elas receberam o selo de violência e elas podem sofrer qualquer tipo de violência pelo fato delas serem divergentes com as religiões administrativas e terem uma potência de arrecadação de crédito social. Normalmente, quando você vê uma pessoa com uma comunicação muito boa, com uma capacidade de atrair pessoas muito boa, essa pessoa ela vai ser intimada a fazer parte de alguma das religiões, e se ela não fizer, possivelmente aí ela vai começar a ser linchada e as pessoas vão começar a pensar possíveis erros morais dessa pessoa, tentando tacar lama na imagem dela. E obviamente, essa onda de ataque à moral da pessoa, ao tacar lama, ao tentar apontar erros da pessoa, a grosso modo parece só uma justificativa social. Ele não quer se juntar ao nosso grupo, vamos meio que fazer uma queima de arquivo aqui, vamos retirar essa pessoa desse jogo de arrecadação, porque em algum momento ela pode se tornar uma espécie de plano C da sociedade. Só que quando você puxa para uma segunda camada da realidade, quando você vê os efeitos práticos dessa queima de boneco de Judas, você vê que na verdade é uma justificativa social para você quebrar as regras do ambiente.
O boneco de Judas é um meio de você escalonar o emocional da massa de zumbi a ponto da massa só conseguir entender uma solução através de uma quebra de freios e contramedidas do ordenamento político. E isso vem ficando muito claro, não só algumas medidas judiciais, quanto também algumas medidas dentro do parlamento, entre vários outros locais, se levanta um boneco de Judas para você poder não só queimar um dissidente, um divergente, como também quebrar uma regra. E obviamente, esse jogo das administrações administrativas de queima de adversário parte também de um condicionamento. Condiciono o ambiente através da percepção de redução de dano. A gente está vendo aqui vários casos de políticos que faziam parte da parte cheirosa aí das religiões administrativas e que, ao negar continuar junto com esse pessoal, tá começando aí a tomar uma sapecada, uma sabatinada, porque possivelmente vão utilizar para queima de arquivo e para justificar uma violência ainda maior. Violência essa que acaba chegando na previsão da provocação de hoje, que é o espetáculo de sangue. Eu não acredito que as religiões vão continuar, como posso dizer, elas não vão conseguir sustentar essa violência só no verbal. Vai chegar um momento em que essa violência burocrática não vai conseguir segurar os divergentes que não querem nem a direita nem a esquerda, e esses divergentes vão começar a ser tolhidos na base. Antes de crescer, eles já serão tolhidos, e a violência que hoje está na mão das religiões administrativas através do emparelhamento da burocracia do Estado irá descer para o seu grupo de militância. Então, o grupo de militância, por serem CPFs canceláveis, farão violência através dos seus senhores, através dos heróis da fé. E isso muito baseado, obviamente, esse jogo de queima de boneco de Judas é para o público, e esse público normalmente é um bando de marginalizados que dependem só da sua esperança para chegar em algum lugar. Eles estão em uma prisão mental onde eles vão ter que escolher maluco A ou maluco B para salvarem as suas vidas, o que nos leva ao seguinte dilema: ou você se prepara para ser um fantasma e passar baixo no radar, a ponto de ninguém te perceber, ou tu se prepara para virar aí um zumbi gladiador, porque vai precisar aprender vários tipos de defesa, porque os zumbizinhos vão partir para cima de você para defender a probabilidade deles mudarem de vida. Não sei se você percebeu, mas está rolando esse condicionamento de melhora de vida através desse Battle Royale ideológico. E a base desse Battle Royale, acredito que você já deve ter percebido, que é o tribalismo, essa identidade de tribo, substituindo as ideias e o tempo de ação dos conceitos básicos de um ideal. Ou seja, se eu acredito que determinada ideia pode salvar o mundo, ao executar essa ideia, veríamos que ela salva ou não salva determinado aspecto da sociedade. Porém, a gente já viu que praticamente todas as ideias já foram implementadas. Porém, as religiões não vão abrir mão do seu espaço de poder, e o identitarismo ele vem como uma espécie de miragem que substitui os conceitos básicos do ideal. Então eu não preciso nem seguir a essência do ideal que eu acredito. Eu só preciso sinalizar uma identidade, e essa identidade ela é uma espécie de comprovante que eu ainda estou no rito de passagem. As religiões entenderam que as pessoas gostam muito mais desses ritos de passagem do que necessariamente a busca pela essência do conceito. As pessoas elas não querem a insegurança do liberalismo. Elas querem pequenas
a bônus de tributação. Então, assim, as religiões perceberam que o conceito bruto dos ideais, a população ela acha isso um pouco radical demais. Então se fragmenta e transforma pequenas coisas em uma espécie de rito de passagem. É uma troca de conceito de como será a administração pública pelos próximos anos. Não sei se você já percebeu, mas tanto a esquerda saiu de comunismo e socialismo para se pautar enquanto progressismo, e a direita saiu de liberalismo para se pautar enquanto conservadorismo. Entenda comunismo, socialismo e liberalismo enquanto controle de fluxo produtivo. O Estado ele existe para manter as delimitações territoriais e para intermédio entre indivíduos. Então, se começa com a tentativa política de controle do fluxo produtivo, e ao entender que não conseguiriam resolver o problema do fluxo, as pessoas trouxeram para os hábitos e costumes. E obviamente é só ladeira abaixo, porque o problema não é os hábitos e os costumes das pessoas. É como se a política estivesse tentando empurrar um bitrem carregado na descida, tentando fazer ele dar ré. Ou você conserta a estrutura e puxa um efeito cadeia de cima para baixo, ou você decide. Não dá para empurrar indivíduo, sociedade e estruturas do Estado para cima. É impossível. O peso disso tudo é impossível. O problema é, as pessoas sabem disso. Sim, eu sei disso, sou um cara aqui no YouTube. Obviamente, políticos também sabem disso, só que ao tentar o impossível, passa a impressão que você está lutando, que você está fazendo alguma coisa, mesmo que seja enxugar gelo. E essa purificação do ambiente é uma espécie de criação de clima. Eu preciso de requisitos X para me chegar à Terra Prometida. E esses requisitos precisam que eu mude quem eu sou. Eu preciso de ritos de passagem para me converter a esse ideal. E existem pessoas no ambiente que vão atrapalhar a minha conversão. Existem algumas religiões, não dá para citar, que elas exigem que todo mundo seja como elas, porque uma pessoa divergente pode contaminar o restante. Então essa purificação do ambiente passa muito por essa noção mais religiosa de que uma pessoa divergente contamina o resto das pessoas. E por que eu previ que possivelmente a violência vai descer para os grupos de militância de uma forma mais ativa e mais descarada? Pelo fato de que esse climinha de rito de passagem vai gerar controle de hábitos e costumes. Já está se criando na cabeça da maioria das militâncias a ideia porca de que o indivíduo, enquanto uma pessoa individual no seu ambiente, uma atitude ou ação dele pode condicionar um efeito borboleta até a melhora do ambiente, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Enquanto não se mexer na estrutura e no ordenamento do país, não vai haver mudanças. Tu pode usar blusinha de soja, sacola de pano, esse tipo de ideia de gente atrasada mentalmente não vai surtir efeitos. Você só vai estar gerando autoridade para que o hábito das pessoas realmente seja lido em um futuro próximo enquanto um rito religioso. Então qualquer coisa que você fizer será uma agressão religiosa. As pessoas vão condicionar, as religiões vão condicionar o ambiente através da reconceitualização de hábitos e costumes. Então, a sua linguagem ela é muito dura. Você tem que mudar a sua linguagem. Não, calma aí. A sua liberdade econômica fere o direito do coletivo. Tenho certeza que você já escutou esse absurdo, que os seus hábitos, o seu consumo fere o coletivo. E parte muito dessa ideia de que existe um rito de passagem e existem pessoas que estão indo contra isso e que tem que ser deletadas. Não vai acontecer, é exagero. Mas, cara, essa violência ela vem de quem julga
e executa coisas para o Estado. Quem que julga os julgadores? Se é uma religião que está julgando o que é certo e errado e ela está propondo, enquanto uma religião administrativa, um intermédio de administração, se esse intermédio é uma violência, quem que julga quem propõe o julgamento? Tu já parou para pensar? Porque tá rolando essa polaridade moral, como dito antes. É um grupo de marginalizados que estão vendo que a quantidade de espaços produtivos no país está se reduzindo dia após dia, que a população está crescendo, que não existe espaço para produzir e como que sobrevive. Porque a única garantia, a única coisa que a gente vem vendo das religiões administrativas é o balançar de carne. Vou pegar alguém que está contrário a essas ideias, ou eu converto, ou eu balanço a carninha. E a gente vem vendo até a loucura de que existem as catedrais religiosas do império, dos impérios, tanto pelo polo mais à direita quanto o polo mais à esquerda, que estão influenciando as narrativas dentro do país, e até mesmo grupos de fora já estão pedindo para que alguns bonecos de Judas internos sejam queimados em praça pública. Ou seja, os julgadores estão propondo tudo isso e ainda tem o líder deles para fora. Normalmente toda ideologia está fora do país, você é só uma proxy, e o pessoal vai indicando aí quando vê que tem um concorrente muito específico, estão balançando como um pedaço de carne na frente de zumbi. E essa violência toda, ao contrário do que a maioria pensa de caramba, vamos conseguir prevenir que isso aconteça, não vai, pelo simples fato de que toda violência, toda corrupção, todo desvio de caráter e conduta estão formando uma espécie de caixa preta nas religiões administrativas, que todo o mal gerado, toda a desgraça gerada vem sendo soterrada por notícias idiotas todos os dias. Só que tem um problema. Essa caixa preta aqui do Brasil, eu acredito que já tá bem gordinha. E o primeiro dissidente que falar, cara, não quero mais fazer parte disso, ele pode se tornar um gatilho de tsunami. Uma pessoa, ao meu ver, que conseguir escapar dessa caixa preta sem ser um boneco de Judas queimado, ele vai gerar um problema no país inteiro. Assim, é papo de uma religião querer simplesmente erradicar a outra por conta de um gatilho. Então, oremos, porque um milagre pode acontecer. Que eu acredito que você já deva ter percebido que está existindo um certo condicionamento à imoralidade. Essas religiões estão tornando os seus fiéis imorais para se sentirem morais. Ou seja, você não vai poder me julgar porque você também fez determinada coisa. Logo, a moralidade deixa de fazer sentido. Você já deve ter percebido que alguns representantes, alguns heróis da fé, vêm fazendo algumas sinalizações mais imorais perante o público. Vou apoiar uma meme coin, que é claramente um golpe. Mas por que apoiar algo tão imoral, tão descaradamente? Será que é uma espécie de prova anti-fuga? Será que os principais heróis da fé não estão se condicionando, não estão se indoxando para provar que eles podem participar dessa hierarquia de violência, receber missões das catedrais de fora do país para poder fazer missões internamente sem eclodir essa caixa preta? Mas isso aí é o papo pro bando dos chapéus de alumínio na busca pelo One Piece, né? Mas fica aí questionamento. Será que esse endoxamento público não parte de uma garantia de segurança? Vai saber, né? Porque faz muito sentido dentro de uma ideia de recrutamento de exército.
Você pega esse portão de sangue que está sendo formado, como que os novos delegados religiosos, como que as pessoas que estão representando esses ideais estão sendo convocadas, é praticamente um recrutamento de mercenários de guerra, pessoas totalmente imorais e não éticas. É só o estrume, só o lixo das bolhas digitais que estão se acumulando dos dois lados para poder fazer essa militância um pouco mais violenta. E acaba gerando esse movimento de legião de demônios, né? Os dois lados vão acumulando demônios, pessoas raivosas, e entra no dilema do: se eu sei que meu inimigo está se armando, eu também vou me armar. No final, os dois vão entrar em guerra porque um acha que o outro quer eliminar o outro. E nesse caso, está ficando bem claro porque as pessoas estão falando: temos que eliminar, temos que acabar, temos que destruir o outro, que acaba gerando aí meio com agrado dessa caixa preta, que se você olhar para toda essa violência e quiser sair dela, tu vai ser destruído, pelo fato de que para gerar uma coesão maior, para gerar uma unidade maior, as religiões decidiram pegar o atalho da imoralidade, o atalho do condicionamento do indivíduo. E obviamente, não sei se obviamente, mas acredito que estamos participando de uma escala maior, analisando uma escala menor. Esse condicionamento que os hábitos vão se tornar parte de uma premissa em que, pelo menos ao meu ver, em que no final a gente está vendo as igrejas locais obedecendo às catedrais de fora do país. No final, essas catedrais vão ficar se destruindo numa espécie de guerra fria de religiões administrativas. No final, todo mundo vai estar obedecendo a algum tipo de novo ordenamento ambiental, se é que você me entende. E é impossível, na minha opinião, que esse novo ordenamento nasça de algo onde as pessoas ainda têm algum tipo de liberdade. A guerra civil, ela vai ser necessária. Vai ser necessário ter algum tipo de conflito aí, porque pela potência de violência política que a gente vem vendo no Brasil, acho difícil não ter algum problema em escala civil, até porque fica muito claro que esse exército de mercenários, essa coisa imoral que está sendo criada, dificilmente vai chegar em algum local que não seja uma total inflexão do ambiente, o que acaba gerando aí um protocolo de segurança que é a normalização da queima de boneco de Judas. Vou queimar um boneco de Judas porque já fizemos tanta merda, a nossa caixa preta ela tá tão robusta que a própria militância ela vai implorar para que haja essa queima e a própria militância vai absorver os pecados dos heróis da fé. E, cara, como toda provocação, é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema amaldiçoado. Não contribua com essa desgraça. Não aceite essas iscas de liberdade que algumas religiões estão propondo, algumas violências permitidas em troca de um apoio incondicional. Não dê crédito moral, não dê validação moral para os heróis da fé. Sem essa validação, eles vão ter que olhar para o problema. Com essa validação, eles só vão alimentar essa esquizofrenia coletiva, beleza? E se tu acha que essa provocação te trouxe alguma reflexão, tem alguns outros vídeos aqui no canal para tu, se quiser dar uma olhada, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha aí com seu amigo que é um zumbi gladiador que quer ficar no Twitter e em outros locais brigando com as pessoas porque ele acha fielmente que vai mudar o planeta se todo mundo seguir a mesma ideia. Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço.